Capítulo 19 – Conflitos. Como previu Lit, seu quinto inverno revelou-se bastante interessante. O tratamento da condição de Tista exigia 2 sessões por semana, no mínimo, cada uma com duração de cerca de 4 horas. 2 para o tratamento em si e o tempo restante para ele tomar banho e recuperar suas forças. Manipular o fluxo de mana de Tista enquanto simultaneamente usa fogo, água e magia negra cobrou o seu preço todas as vezes. A boa notícia era que, com tanta prática, ele estava se acostumando a lançar e manter vários feitiços ativos ao mesmo tempo. Todo o tratamento foi mais fácil que o anterior e seus sintomas foram melhorando rapidamente. Tista agora podia ajudar nas tarefas domésticas e no gado. Ela podia até dar longas caminhadas lá fora, quando o tempo estava bom. A má notícia era que o relacionamento de Lit com seus irmãos estava agora mais feio do que nunca. Toda vez que Tista melhorava, alguém censurava Orpal por suas palavras passadas, e se ninguém o fizesse, então Tista o faria. Os ataques de raiva de Orpal realmente a machucaram. Suas palavras cruéis destruíram a imagem que ela sempre teve de sua família perfeita, de seu irmão mais velho atencioso. Tista fora humilhada e traída, e ela não esqueceria isso facilmente. Além disso, logo depois que os banhos quentes de inverno se tornaram disponíveis, Ras também começou a tomar banho. Orpal e Trion foram os únicos que ficaram de fora. Orpal porque ele não suportava o pensamento de ter que pedir algo a Lit, especialmente se ele tivesse que fazer isso educadamente. Sou o irmão mais velho, não devo pedir favores. Devo dar ordens e ser respeitado por isso. E agora o sanguessuga virou até aleijada contra mim. E não posso colocar Tista no lugar dela, caso contrário, ela fará com que eu pareça que sou o cara mau que maltrata uma menininha doente. Trion estava entre uma pedra e um lugar duro. Ele amava profundamente Tista, mas também amava e respeitava Orpal. Trion era o único a seu lado, então ele não tinha coragem de trair o vínculo deles. Com todos os outros frescos e limpos, seu cheiro se destacava como um polegar dolorido. Mesmo com toda a boa vontade de sua família, era impossível evitar caretas repugnantes de tempos em tempos. A primeira vez que Tista apelidou a dupla de Orpop, o merda, e Terek, fedor, ela derrubou a casa com risadas. Orpal e Trion culparam Lit por sua humilhação, mas ele apenas os ignorou como sempre. Ras fez para Lit um par de sapatos de neve, passando mais e mais tempo com ele. Ras também começou a dar-lhe lições sobre como operar uma fazenda e ensinar como talhar. Lit ainda era muito jovem, mas sabendo que ele era capaz de esfolar e estripar a caça, Ras achou que não havia risco para ele ao manusear uma faca de talhar. Orpal e Trion viveram a situação de forma diferente. Até então, Lit passava a maior parte do tempo com as meninas, deixando Ras passar todo o seu tempo livre com os meninos. Eles se sentiram injustiçados 2 vezes, uma vez porque Lit estava roubando o tempo do pai deles, o segundo porque ele sempre se recusava a ensiná-los a talhar antes de completar 8 anos de idade. As coisas ficaram ainda mais desagradáveis para Lit depois do inverno. Toda vez que ele tratava Tista, ele percebia que algo estava errado. Tanto a mãe quanto a irmã tinham um olhar estranho nos olhos. Muitas vezes, eles abriam a boca, apenas para fechá-los imediatamente, dando-lhe o tratamento silencioso por horas. Lit não conseguiu descobrir o motivo desse comportamento, então sua mente começou a girar como um louco. Eles acreditam em mim como um pervertido. Eu os olhei de maneira inadequada. Talvez eles estejam começando a suspeitar de algo. Talvez eles saibam que eu sou de um mundo diferente. A completa paranoia de Lit não lhe daria um segundo de descanso, impedindo de ter uma boa noite de sono. Ele os ouviu suspirando com muita frequência, algo estava definitivamente errado. Levou toda a sua coragem para reunir forças para enfrentá-los e pedir a verdade. O confronto ocorreu no quarto da menina, onde todos estavam reunidos para o tratamento de Tista. Lit, você realmente não notou nenhuma mudança? Elina perguntou fazendo beicinho. Sim, eu senti. Tista está se sentindo muito melhor agora, certo? Claro que sim. Mas você não percebe nada aqui. Ela assinou com a mão, indo da cabeça de Tista aos pés.
Essa é minha irmã, é? Ela perguntou. A saúde dela está melhorando, nada está piorando. Tista ainda é Tista pela primeira vez em suas 3 vidas. Lid pôde assistir com seus próprios olhos um rosto sincronizado fora dos GIFs da internet. Rena estava furiosa. Sério? Você não percebe que o cabelo dela é macio e sedoso? Que nunca emaranha ou fica com pontas duplas? Tista tinha cabelos castanhos claros com tons de roxo por todos os lados. Desde o início do tratamento, a cor ficou mais vibrante e visível. Tons de roxo. Este é realmente outro mundo, afinal. Gostaria de saber por que as mulheres os têm e os homens não, Lid pensou. Agora que você mencionou, sim. Mas normalmente eu não ligo para cabelos, eu mantenho o meu curto por um motivo. Rena balançou a cabeça. Você nem percebe que a pele dela ficou mais lisa. Sem imperfeições. Que ela está ficando mais alta e esbelta que seus colegas. Lid continuou coçando a cabeça. Ele não sabia nada sobre a garota comum. Além disso, eles estavam simplesmente descrevendo os efeitos colaterais da remoção de impurezas. E por que isso é um problema? Não são todas essas coisas boas? Dessa vez, até Tista se juntou ao Facepam. Eles têm inveja dessas coisas, manequim. Eles só querem que você faça o mesmo por elas. Lid ficou pasmo com essas demandas triviais. Todas essas caretas, o tratamento silencioso, tudo isso por uma razão tão estúpida. Lid, querida, ser atraente para uma garota é um grande negócio. Para suas irmãs, pode significar ter a possibilidade de escolher entre apenas um homem rico e um homem bom e rico. Isso pode afetar a vida inteira delas, a felicidade delas. Isso soou direto nos ouvidos de Lid. Como eu não pensei nisso? Para sua pobre mãe, isso significa que ela pode finalmente fazer todos aqueles vizinhos pomposos, altos e poderosos dela, que se gabam de ter muito mais dinheiro do que ela, exibindo todos os cremes de beleza que podem pagar, se expulsando de inveja. Isso soou direto nos ouvidos de Lid também. Ele aceitou com um suspiro, e sua vida finalmente voltou ao normal. Ele tinha que passar pelo menos 3 tardes por semana em todos os tratamentos, mas valia a pena. Toda essa prática fez seu núcleo de mana crescer firme e rápido, seu controle de mana e velocidade de lançamento melhorado aos trancos e barrancos. Logo antes do final do inverno, ele foi forçado a receber um novo cliente. Com o tempo melhorando, as famílias vizinhas começaram a se reunir com frequência. Às vezes, para uma visita, mais frequentemente, eles simplesmente esbarravam enquanto trocavam mercadorias na vila. E isso estava deixando Raaz louco. Lid, você tem que me ajudar. Seu pedido estava desesperado. Sua mãe parece pelo menos 10 anos mais nova, e eu estou começando a parecer mais com o pai do que com o marido. As pessoas continuam murmurando como ela teve a infelicidade de se casar comigo, que ela poderia ter ficado muito melhor. Por favor, faça o que quiser comigo também. Lid ouvira os rumores. Eles eram maus e mesquinhos e mereciam ser encarados de frente. Ele não permitiria que ninguém falasse mal de seu pai. Tudo bem, mas apenas em algumas condições, o mesmo que pedi a minha mãe. Segredo. Ninguém nunca deve saber fora de você e de mim. Pense em todas as pessoas más que podem querer me explorar. Raaz assentiu. Segundo, você nunca vai falar sobre isso Corpal ou Trion, nem me pede para fazer isso por eles. Não me importo se eles se apaixonam ou querem se casar. Eles deixaram bem claro o que sentem por mim e por Tista. Não colocarei em risco minha segurança por eles. Pegue ou largue. Raaz queria objetar, lembrar a Lid que eles também eram da família. Mas o comportamento deles só piorou depois de serem forçados a passar tanto tempo juntos durante o inverno. Raaz teve que repreendi-los várias vezes apenas para fazê-los se comportar corretamente. Só espero que, quando crescerem, meus filhos consigam consertar o relacionamento. Não posso forçá-los a se dar bem. E então, ele aceitou. Algumas semanas depois, Lid foi para a casa de Célia para a limpeza habitual, antes de ir caçar. A luz do amanhecer fez o mundo ao seu redor parecer um conto de fadas. A fina camada de neve era imaculada, refletindo a luz alaranjada sobre as ervas daninhas e as árvores ao longo do caminho.
Seu ambiente estava completamente silencioso, o mundo parado e em paz. Na clareira seguinte, Lee tirou a pedra mágica de sua bolsa, observando-a na luz da manhã. Durante os meses de inverno, a pedra mágica consertara a maioria das marcas de dentes. Tanto a força vital como o fluxo de mana haviam melhorado tremendamente, mas ainda era inútil no dia em que Lito encontrou. Apenas minha sorte, ele suspirou. Arrisquei minha vida enfrentando esse rei por nada. Vamos torcer para encontrar algo nos livros de Nana, caso contrário, minha única opção é encontrar alguém disposto a comprá-lo. Lita estava realmente impaciente para começar seu aprendizado. Isso significava finalmente poder estudar magia de livros, em vez de ser autodidata. Além disso, como curandeiro aprendiz, ele praticava magia e era pago por isso, ganhando reconhecimento e respeito pela aldeia. Tantos pássaros com apenas uma pedra. Depois de colocar a pedra mágica de volta na bolsa, Lee chegou ao seu destino e abriu a porta. Naquele dia, Célia estava fora da cidade para vender suas mercadorias, então ela deixou a porta aberta para ele. Não demorou muito tempo para limpar tudo e sair. Assim que ele saiu de casa, ele foi atingido na cabeça por uma vara de madeira. Os olhos de Lee ficaram embaçados. Ele sentiu alguém o empurrando de volta para dentro, fazendo cair no chão com um chute no estômago. Olha quem está aqui, a pequena sanguessuga. Lee reconheceu aquela voz, ele era um dos amigos de Orpal. 4 garotos rapidamente cercaram Lee, chutando-o enquanto ele ainda estava caído, enquanto um quinto fechou a porta depois de verificar se ninguém os notou. Seu pequeno pedaço arrogante de merda. Orpal nos contou tudo sobre você. Como você o humilha todos os dias, como você ousa roubar a comida dele. Sim. Outro gritou. Ele é seu irmão mais velho, deve ser ele que está conseguindo a melhor parte da caça, não você, pequeno ingrato. Menos gritos e mais chutes, Trant. Lembre-se das palavras de Orpal, se o sanguessuga tiver a chance de usar sua mágica, nós estaremos fodidos. Apesar de Lita estar enrolado, tentando desesperadamente proteger sua cabeça e estômago, outro chute roçou seu rosto, fazendo um de seus dentes de leite cair. Eu sei o que fazer. Trant avançou, segurando as mãos de Lita com força suficiente para esmagá-las. Vamos ver como ele faz mágica sem as mãos. Chegando tão perto, Trant forçou seus amigos a parar de chutar, e um momento era tudo o que Lita precisava. Ele lançou todos os raios que pôde reunir, chocando Trant com frio. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, a vara de madeira bateu na cabeça dele novamente, fazendo-o desmoronar. Seu idiota! Como ousa machucar seus mais velhos? Você merece morrer. O espancamento recomeçou, desta vez sem nenhum sinal de misericórdia ou contenção. Lee começou a tossir sangue e dentes. Os 4 o cercaram. Lee tentou várias vezes sair do cerco, mas ele era enviado de volta ao meio todas as vezes. Muitos sentimentos estavam devastando sua mente, enquanto seu corpo estava queimando de dor. O despeito da traição de seu irmão, a raiva de ser agredido por meninos com o dobro de idade e tamanho. Mas acima de tudo, ele se sentia impotente e com medo da morte. Mágica. Que utilidade você tem se eu não tiver tempo para me concentrar? Perra estúpida, eu a mantive pendurada no meu pescoço por meses, faça alguma coisa. Me ajude. Alguém, me ajude. Todos os seus apelos silenciosos não foram cumpridos. Enquanto sua consciência estava desaparecendo, Lee começou a se chegar por sua fraqueza e desamparo. Magia, artes marciais, toda essa preparação cuidadosa, inútil. Estranhamente, seu último pensamento não foi por sua família ou vingança, mas por seu último oponente. Se eu fosse tão forte quanto um Ri. Ele parou minha magia espiritual tão facilmente por seu instinto de sobrevivência entrou em ação, sua mente e corpo agindo em uníssono. Infundindo-se com mana. E eu também posso fazer isso. É o mesmo princípio por trás da visão de vida e fogo. A cada respiração, ele começava a invocar a energia elementar, mas em vez de perder tempo dando-lhe uma forma, Lee deixou que ela se fundisse diretamente com seu núcleo de mana, infundindo-se com a magia da terra. Todo o seu corpo começou a endurecer, a dor ficando cada vez mais maçante.
Lit também se infundiu com magia de luz, acelerando sua cura e impedindo-se de perder a consciência. Logo ele foi capaz de ignorar os chutes, voltando em um movimento fluido. O que é terra? É apenas uma mistura de minerais e matéria orgânica, igual ao meu corpo. Eu posso ser imóvel como uma montanha. Com esse pensamento, ele endureceu ainda mais a cabeça, antes de bater de cabeça por baixo do queixo do agressor à sua frente. Antes que os 3 restantes pudessem se recuperar da surpresa e retomar o cerco, Lit levantou a guarda. O braço esquerdo para frente para bloquear, o braço direito pronto para atacar. Os amigos de Opal ficaram assustados, depois que Lit derrubou seu líder com a cabeçada, a única coisa em sua mente era impedi-lo de usar magia, então eles avançaram, não dando tempo para ele se recuperar. O agressor mais próximo tentou dar um soco na cara de Lit, para atrapalhar qualquer elenco que ele pudesse tentar. 60% do corpo humano é feito de água. Eu posso ser sem forma como a água. O braço esquerdo de Lit, imbuído de magia da água, enrolou-se em volta do braço direito de seu oponente como uma cobra. O corpo queima calorias para produzir calor e energia. Eu posso ser destrutivo como o fogo. A magia de fogo queimou seus músculos, concedendo a Lit pequenas explosões de força explosiva. Flexionando o braço esquerdo, Lit quebrou um membro imobilizado em 3 pontos, cotovelo, una e raio, enquanto seu punho direito bateu no nariz do oponente, pulverizando-o. A dor fez o menino desmaiar, o nariz sangrando profusamente. Os 2 restantes entraram em pânico e tentaram fugir. Nervos, sinapses, todas as informações e ordens do corpo são transmitidas por impulso elétrico. Eu posso ser rápido como um raio. Lit impregnou todo o seu corpo com magia do ar, tornando-se rápido o suficiente para piscar na frente deles, socando os 2 nas gônadas ao mesmo tempo. Todos os seus oponentes estavam caídos, soluçando de dor ou desmaiando. Lit cuspiu um bocado de sangue, enquanto contemplava os resultados de seu último experimento. Parece que essa nova mágica coloca muita pressão no meu corpo. Talvez eu seja jovem demais, talvez tenha sofrido muito dano, tanto faz. Tenho todo o tempo do mundo agora, eu preciso decidir o que fazer com seus filhos da mãe, Lit disse, enquanto usava magia de luz para curar seus ferimentos internos. Pode demorar um pouco, mas você receberá minha atenção total. Aproveite a sua estadia. Lit estava sentado no sofá, a mão esquerda no peito, realizando a cura. O caminho certo estava aberto à sua frente, liberando 5 raios que envolviam os 5 garotos como gavinhas, fazendo-os gritar de agonia. Capítulo 20, Rompimento. O plano original era matar todos eles, apagar as evidências e fazer Opal sofrer um infeliz acidente. Enquanto Lit se acalmava, no entanto, ele percebeu que era um plano idiota cheio de buracos. Se 5 jovens desaparecerem repentinamente em um vilarejo sonolento como Lutia, isso causará uma comoção. Além disso, Opal sabe que eles estavam aqui. Depois que ele descobre que eles não são encontrados, ele pode se aproximar demais da verdade para obter conforto. Eu não quero dar a ele nenhum tipo de influência sobre mim. Há também a possibilidade de que esses cabeças grossas tenham compartilhado seu plano com seus irmãos. Matar é a resposta errada aqui. Muitas coisas podem ficar fora de controle. Pior de tudo, se eu fizer Opal desaparecer também, toda a família se preocupará e sofrerá por ele. Certamente não quero transformá-lo em um mártir. Eu quero que ele pague. Sofrer por toda a sua vida. Enquanto pensava profundamente, Lit liberava raios de luz da mão direita, mantinha o feitiço ativo por alguns segundos e depois dava alguns momentos de alívio aos agressores antes de dispará-los novamente. Eles já haviam perdido o controle da bexiga e do intestino várias vezes. Quando não estavam se contorcendo de dor, choravam e imploravam piedade. Também não posso deixar esse lixo com facilidade. Lembre-se sempre de fazer uma pausa entre os choques. O curto intervalo sem dor enche a falsa esperança de que finalmente acabou, tornando o próximo golpe mais doloroso do que o anterior. Puni-los não é suficiente, eu quero quebrá-los. Havia muitas variáveis. Lit estava cansado de correr círculos, então ele decidiu recorrer a uma versão modificada de seu primeiro plano, de volta à Terra.
Esses caras também eram lixo. Gostaria de saber como eles reagiram após a minha morte, quando as fotos vazaram por toda a internet com seus nomes marcados. Lee tinha um sorriso cruel ao pensar em sua vingança, dando uma trombada neles depois de tantos anos. Com um feitiço final, Lee fez os 5 perderem a consciência e começaram a organizar seus corpos com magia espiritual. Devo manter em segredo tanto a magia espiritual quanto a mágica de fusão, por isso preciso criar um estágio a partir do qual eu possa terminar como vencedor com apenas a magia normal. Um cerco é demais para uma criança de 5 anos, eu os expulsarei. Ele colocou a vara de madeira na mão de seu dono, certificando-se de que estava manchada de sangue. Lita estava organizando os detalhes finais, quando ouviu alguém chamando seu nome de longe. Merda! Demorei muito tempo pensando. Minha família deve ter mandado alguém me procurar. Isso estraga uma boa parte do meu plano, caramba. Devo tocá-lo de ouvido e espero que eles não tenham enviado Orpal, ou vai ficar feio. Lita olhou através de uma janela, vendo Elina se aproximando da casa de Célia com passos longos e rápidos. Bom, mãe. Rena ou pai teriam sido melhores, mas eu posso trabalhar com isso. Quando ela chegou perto o suficiente, Lita respondeu à sua chamada com um gemido, lentamente abrindo a porta enquanto implorava por ajuda. Elina começou a correr com toda a força e, uma vez dentro, o que viu foi arrepiante. Havia sangue por toda parte, dentes no chão e Lita era quase irreconhecível. Ele estava perdendo sangue de vários ferimentos. Seu rosto estava inchado a tal ponto que seus olhos mal eram visíveis em meio a todo preto e azul. Lita estava segurando seu braço esquerdo como se estivesse machucado, e só de falar ele pôde fazê-la notar suas gengivas sangrando e dentes perdidos. Mãe! Mãe! Graças aos deuses, é você! A voz de Lita foi distorcida pelos ferimentos em um cisco. Eu estava com tanto medo que eles se levantassem antes que eu pudesse pedir ajuda. Eles tentaram me matar, mãe, e eu não tenho forças para lutar mais. Elina rapidamente o abraçou, sentindo-o gritar e tremendo de dor causada por um toque tão gentil. Meu bebê! Meu pobre bebê! Quem fez isso com você? Os dois começaram a chorar ao mesmo tempo. Elina porque ela estava morrendo de medo, Lee porque enquanto estava no abraço de sua mãe, ele finalmente pôde permitir-se desabafar toda a sua raiva e medos. Orpal! É tudo culpa de Orpal. Estes são todos seus amigos. Eles até me disseram seu plano quando acharam que eu estava prestes a morrer. Elina ficou chocada com essas palavras, recusando-se a acreditar em uma coisa tão terrível. Mas esses 5 realmente eram os amigos mais próximos de Orpal. Um deles, Rizel, estava segurando a vara de madeira do avô, e estava manchada de sangue. Elina olhou para a cabeça de Lit, localizando facilmente os machucados e cortes em forma de bastão. Por que eles atacariam você de outra maneira? E como eles poderiam saber que hoje Célia estava fora da cidade? Elina pensou em voz alta. Entre os soluços e choros, Lita estava sorrindo interiormente. Alimentar seus fatos era o último recurso, teria um impacto muito mais profundo se ela juntasse as peças sozinha. Você não pode se curar, nem um pouquinho. A voz de Elina estava cheia de preocupação, a condição do filho parecia terrível. Lita estava esperando essa pergunta. Agora que tive tempo de me recuperar, pude. Mas não vou. Por quê? Essa resposta não fez sentido para ela. Elina começou a se preocupar com seus ferimentos afetando sua mente. Porque quando você e pai decidirem o que fazer com Orpal, eu quero que você dê uma boa olhada no que ele fez comigo. Lit gritou, tossindo um bocado de sangue de uma ferida que ele havia reaberto de propósito. Orpal sempre me odiou. Sempre. Não importa se eu ajudo a todos com suas tarefas ou com sua saúde. Ele não se importa com quanto comida eu trago para a mesa ou com dinheiro em nossa casa, nada é suficiente para ele. Lit continuou gritando e soluçando. Eu sou um filho tão horrível, um irmão tão terrível que merece isso. Lit abraçou com toda a sua força, berrando os olhos. Elina ficou sem palavras, mas apenas por um momento. Ela segurou o filho com força, levantando-o do chão e carregando-o de volta para casa.
Então ela trouxe toda a família para a casa de Célia para deixá-los testemunhar a cena com seus próprios olhos. O assunto era sério demais, ela não conseguia esconder dos filhos. Quando Orpal viu Lit, ele ficou pálido como um fantasma. Elina se recusou a chamá-lo pelo nome. Se os olhares pudessem matar, ele tinha certeza de que ela o faria. Deixar os campos em primeiro lugar. O que diabos deu errado? Aqueles idiotas conheciam o plano. Ele só tinha que dar uma surra nele. Ensinar-lhe respeito e humildade. Mas o mais importante é forçá-lo a calar a boca de merda. Agora, meus pais estúpidos nunca me deixaram ouvir o fim disso. E quando viu todo o sangue no chão, com seus amigos ainda lá fora, sentiu sua vida desmoronando. Assim que Elina o deixou, Raz abraçou Lit antes de verificar suas condições. Depois disso, ele olhou ao redor da sala, reconhecendo facilmente os 5 culpados. Rena, chame os pais. Leve Tista com você, não quero que ela ouça o que estou prestes a dizer. Raz estava ainda mais pálido que Orpal, apertando os punhos com tanta força que começaram a sangrar. Elina sussurrou para ele apenas 3 palavras depois de voltar com Lit. Orpal fez isso no começo, ele se recusara a acreditar que um de seus amados filhos pudesse fazer algo assim, mas a verdade parecia tão assustadoramente simples aos seus olhos. Ninguém fora da família sabia que Lit trabalhava para Célia. Ninguém mais poderia saber que, exatamente naquele dia e hora, Lit seria deixado sozinho na casa de Célia. Mas a verdade mais dolorosa e irrefutável era que ninguém, exceto Orpal, poderia ressentir-se tanto com Lit. Ele mal conhecia alguém fora de sua família e seus amigos mais próximos. Lit sempre trabalhou tão duro para ajudar todos eles, especialmente Tista, que nunca teve tempo de fazer amigos ou inimigos. Raz sentiu esses pensamentos arrancando seu coração do peito, mas ele tinha que saber. Você fez isso? Raz olhou Orpal diretamente nos olhos. Um terrível silêncio caiu na sala, revelando a verdade que Raz estava tentando tanto negar, procurando uma possível explicação alternativa. Mas não havia. Como você pôde fazer isso com seu irmão? Lágrimas escorriam de seus olhos. Pai, eu juro, não é como você pensa. Eu posso explicar. A mente de Orpal tentava desesperadamente encontrar uma desculpa plausível. Existe algo para explicar. Raz rugiu de raiva. Esses não são seus amigos. Sim, mas você não estava dizendo a eles o que fazer. Você não estava planejando como, quando e onde emboscar Lit. Fazendo com que ele fosse quase espancado até a morte. Em nome dos deuses, como você poderia explicar tudo isso? Porque esse não era o plano. Eles não me ouviram, assim como você. Você nunca ouve o que eu digo. Você nunca me deixa do meu jeito, sempre do lado de sanguessuga e da aleijada. Você nunca está do meu lado. Nunca. Eles se empolgaram. Essa é a sua explicação. Raz não sabia se ria ou chorava. Você quer dizer que emboscar e espancar seu irmão, meu filho, está perfeitamente bem, desde que o façam com moderação. Ele ergueu o punho, tentado fazer aprovar a Orpal seu próprio remédio, mas Elina o deteve. Muito sangue já foi derramado hoje. Não faça isso. Você só se machucar. Elina também estava chorando, mas seu rosto e toque estavam frios. Ela já havia se decidido. Raz estava quebrado demais para suportar mais. Ele precisava se sentar em uma cadeira, chorando. Você está certo, meu amor. Perdi a conta das vezes que tentei fazê-lo entender que respeito é algo que você deve dar antes de recebê-lo. Que éramos seus pais, não seus amigos. Devemos ajudar nossos filhos a entenderem seus erros, não os corrigir. Os deuses sabem se eu não tentei ensiná-lo que seus irmãos não eram seus servos, que a autoridade de um homem está nas responsabilidades que ele assume, não no quão forte ele é. Não fui um pai perfeito, mas fiz o melhor que pude. Não sei mais o que fazer com ele, Elina. Raz enxugou as próprias lágrimas, procurando o apoio de sua esposa. Eu concordo. Mesmo agora ele não mostra nenhum remorso. Ele nunca amou seu irmão, roubando sua comida e chamando-o de nomes antes mesmo que Lit pudesse andar. Ele é claramente incapaz de entender a enormidade do que ele fez.
Eu acredito que, se permitirmos que isso continue, ele fará de novo. Se não for para Lit, para Tista. E não vou permitir que ele cause mais danos à nossa família. Ela segurou a mão de Haas com força, procurando a força que precisava. Acho que deveríamos negá-lo. Tire seu nome e denuncie-o junto com seus cúmplices por tentativa de assassinato no Conselho da Vila. Obrigado, meu amor. Haas não tinha mais lágrimas para chorar, sua determinação endureceu como sua voz. Acho que não tinha forças para dizer isso. Continua no próximo vídeo.